Aleluia. Se esse aplauso é para Jesus, ele pode ser melhor, não pode não? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, louvamos ao Senhor. O pastor Ezequias já falou e ele disse por ele e por mim também que nós compartilhamos do mesmo sentimento. Somos gratos ao Senhor. E acredite, nós fizemos alguns contatos para trazer algumas pessoas para estarem ministrando aqui. Mas aprove ao Senhor que as pessoas, a gente não conseguiu contato, o outro não pôde vir depois, cancelou. Ontem nós tivemos aqui pastor Fábio, quem estava aqui ontem, que foi abençoado aí, diz amém. Com a bênção, foi poderoso. E hoje aqui estou eu, para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E que a vida do Senhor se manifeste, que o Espírito Santo ache lugar na minha vida e na sua essa noite, amém? Amém, queridos? Amém. Nós temos um tema desse aniversário, o tema que o Senhor nos deu foi firmes e frutíferos. Firmes e frutíferos. O texto que eu quero usar essa noite está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5 e 8. O 5 e o 8. Vamos lá? Diz assim: Jesus, né? Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Estava comentando com Ezequias. Pastor Fábio ontem ministrou e eu dizendo assim: eu acho que foi Ctrl+C, Ctrl+V do trono. Porque ele pregou a minha ministração. Isso mostra o alinhamento. A gente não falou, a gente não combinou, a gente não trocou ideia. E eu fico feliz, porque isso mostra um alinhamento do céu para nós. A gente está aqui celebrando nosso primeiro ano de uma jornada que foi construída aí pela graça de Deus. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ensinado, nos moldado. E hoje o Senhor nos chama a permanecer firmes nele, porque esse é o segredo para continuar produzindo frutos. Permanecer em Deus. Firmeza e frutificação não são opções. Quem está conectado à videira, que é Jesus Cristo, tem firmeza e frutifica. Isso é fato. Isso é uma consequência. Então, a gente tem que se preparar para os desafios que nós enfrentamos na nossa vida. Nós precisamos celebrar o que Deus já fez. Então, eu quero compartilhar alguns textos, alguns princípios e algumas histórias na Bíblia que vão nos ajudar a entender o que é permanecer e frutificar, isso com ousadia, com maturidade, com fé, para que nós possamos permanecer e que possamos frutificar. Precisamos entender que as tempestades elas virão, então nós precisamos estar firmes em meio às tempestades. Você está firme sem o desafio é fácil. Você está firme sem uma adversidade, não tem segredo nenhum nisso. Mas Mateus 7, 24 e 25, Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
A vida cristã, queridos, nunca foi um caminho fácil. Nunca foi. Jesus nos alerta que chuva, rios, ventos vêm sobre todos. Mas qual é a diferença? Diga comigo, o fundamento. De novo, o fundamento. É o fundamento que atesta se uma casa sobrevive ou não. Porque as adversidades vêm, elas virão. Então, construir na rocha fala viver uma vida fundamentada na palavra de Deus, independente das circunstâncias. A coisa mais fácil de acontecer nos dias difíceis é a gente duvidar. Quando vem as tempestades, como crise financeira, como problemas familiares, como frustrações pessoais, são essas coisas que nos fazem ver onde nós estamos firmados. São quando essas coisas acontecem na nossa vida que nos fazem perceber qual é o nosso fundamento. Alguns constroem sobre areia, né? O que pode ser areia aqui? As opiniões das pessoas, as conquistas momentâneas, ou até mesmo uma religião vazia, uma religião que não é fundamentada em Cristo. Tudo isso nos faz duvidar. E qual é o chamado de Deus para nós? Nós somos chamados à firmeza, ou seja, preste atenção nisso. Permanecer na rocha é decidir todos os dias colocar a palavra de Deus acima das minhas emoções. É colocar a palavra de Deus acima das circunstâncias. A firmeza exige prática. Não é só ouvir, é viver. Qual o texto que nós lemos? Todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica. É a prática. É a prática que nos vai levar à constância. É a prática da palavra de Deus que nos fará firmes. Não é só ouvir. Ouvir, nós ouvimos a palavra de Deus todos os dias. Queridos, o que tem na internet, você abre, você ouve, você não tem desculpa. Você é enxertado sobre versículos, sobre palavra de Deus o tempo todo. Mas se você só ouve e você não pratica, a sua casa não está sobre a rocha. Então não adianta você conhecer. Você pode até me citar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você pode conhecer a Bíblia na sua essência. Você pode conhecer tudo que está escrito na Bíblia. Mas isso não atesta a sua permanência. Você precisa praticar. Hebreus 10, 23 nos diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, qual é o meu fundamento? É a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus que me dá certeza de onde eu estou. Jesus nunca nos prometeu ausência de problemas, mas Ele nos garantiu a sua presença. Eu cresci na minha casa ouvindo meu pai dizendo assim: Deus não te livra da tempestade, Ele te livra na tempestade. Ele não te livra do fogo, Ele te livra no fogo. Ou seja, problemas nós teremos, adversidades nós teremos, mas teremos também a presença de Deus na nossa vida. Quer aplaudir? Pode aplaudir Jesus, Ele merece. Pode aplaudir com alegria, com vontade, é isso. Eu gosto disso. Eu gosto desse culto participativo, onde nós entendemos e nós celebramos a vida de Deus. Então, eu preciso me apegar à esperança que Jesus me dá. Por quê? Porque eu sei que Ele é fiel para sustentar o que Ele começou. Querido, se você parte daí, você já está bem. Eu gostaria de rapidamente citar 4 exemplos na Bíblia de pessoas diferentes, em situações diferentes,
que ajudaram a ser firmes e frutíferos. A primeira pessoa que eu quero falar é sobre José. Nós conhecemos a história de José. José, ele tinha um chamado de Deus e ele foi odiado pelos irmãos. Ele foi vendido, ele foi jogado numa cisterna. Ele foi vendido como escravo. Ele foi falsamente acusado lá por Potifar. Ele foi esquecido na prisão. Mas mesmo assim, ele permaneceu firme. Eu já ministrei centenas de vezes sobre José. E eu digo que uma coisa que eu admiro demais era a convicção, quanto que ele cria em Deus. José, muito cedo, ele foi vendido, ele foi afastado, ele foi arrancado da sua família. E ele foi levado para bem distante. E tudo que ele tinha registrado, ele era bem novo, e tudo que ele tinha registrado na sua memória foi o que ele aprendeu com seu pai sobre Deus. Quando ele foi vendido como escravo para o Egito, e ele passou por várias situações, não tinha ninguém batendo nas costas dele, dizendo: meu filho, continue em nome de Jesus. Não tinha ninguém para dizer: seja firme, forte, você vai conseguir. Não tinha. Tudo que ele tinha é o que ele sabia sobre Deus. Não tinha um discipulador que ligava no dia seguinte para dizer: olha, eu estou sentindo sua falta. Não tinha uma pessoa que disse: eu senti sua falta no culto, cadê você? Está tudo bem com você? Eu estou aqui para lhe dar uma palavra de ânimo, porque hoje em dia nós temos vivido um evangelho tão fragilizado que as pessoas, elas precisam de babás espirituais o tempo todo. Elas conhecem Jesus e se ninguém liga pelo menos umas 2 vezes no mês, olha que eu estou sendo generosa para não falar pela semana, já entra num problema almático, uma tristeza: ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou rejeitada, eu sou abandonada, eu vou sair desse lugar. Eu disse: meu filho, se você tivesse no lugar de José, uma nação inteira estava correndo perigo. Porque José não teve ninguém para dizer para ele: olha, fica firme, Deus é contigo. Ele não tinha ninguém, mas ele tinha uma palavra. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele sabia que Deus estava com ele e ele ia velar por aquela palavra. Aleluia! Ele foi seduzido pela esposa de Potifar. Ninguém estava vendo. Ele não tinha medo de Potifar. Ele tinha medo de pecar contra Deus. Ele diz: poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não permitiu que as dificuldades, que as injustiças, porque era injustiça, afastasse os seus valores e a sua fé. Porque a firmeza dele estava em Deus. Mesmo quando tudo parecia estar contra ele. O que a gente entende? As tempestades, elas não determinam o seu destino em Deus. A sua firmeza em Deus é o que sustenta o plano dele na sua vida. Nós temos Neemias, que é um outro exemplo na Bíblia. Neemias, quando decidiu tomar a causa de Deus e liderar a reconstrução dos muros em Jerusalém, ele enfrentou grande oposição. Pessoas como Sambalate, Tobias, Gesem tentaram intimidá-lo, começaram a ridicularizar e chegaram a conspirar contra ele. Em Neemias 4,14, ele encoraja o povo dizendo: não tenha medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Ele estava firme em meio às tempestades. Ele permaneceu firme quando os inimigos tentaram distraí-lo.
mandando mensagem para ele parar a obra. Está lá em Neemias 6, 2 e 4. Qual foi a resposta dele? Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Quando você tem firmeza, quando o seu fundamento está na palavra de Deus, pode falar o que quiser falar, pode inventar o que quiser inventar, pode perseguir. Eu sei onde estou, o que eu estou fazendo, e eu não vou parar, porque eu sei que o plano de Deus na minha vida vai se cumprir. Aleluia! Se é para Jesus, aplauda com força. Você vai aprender a aplaudir Jesus hoje. Aleluia! Sabe qual é a lição que a gente aprende? Quando a gente está firme no propósito de Deus, as tempestades não nos desviam. Neemias nos ensina a não ceder diante das distrações, nem diante do medo. A gente tem Ruth. É uma outra situação. A gente viu uma situação de José, a gente viu Neemias em outra situação, a gente vai ver Ruth agora. A jornada de Ruth começa com fé, com fidelidade, com coragem, e não está apenas transformando a vida dela, mas as pessoas ao seu redor. Ruth enfrentou uma das maiores tempestades da vida de uma mulher, que foi a perda do seu marido e não tinha certeza de um futuro. Ao invés de voltar ao conforto da sua terra natal, dos deuses, como a própria sogra Noemi sugeriu, ela decidiu permanecer ao lado dela e abraçar o Deus de Israel. Quando você conhece Deus, escute, você não negocia a sua presença. Ruth viveu uma experiência incrível. Por mais que Noemi estivesse amargurada, porque ela perdeu os filhos e o marido, uma pessoa amargurada não sai muita coisa. Mas a Ruth viveu um tempo com ela, e ela aprendeu sobre o Deus de Israel, a ponto de abandonar todas as suas coisas. Ela poderia preferir o conforto da sua casa, mas depois que você conhece a Deus, você não consegue mais ser a mesma pessoa. E o que ela diz em Ruth 1, 16, 17? Ela diz: não insista comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth escolheu a firmeza na fé. Ela não tinha garantia nenhuma de benefício. Muito pelo contrário. Ela, como estrangeira, as possibilidades que ela tinha quando ia voltar com a sua sogra seriam as piores. Mas ela sabia, ela não negociava a presença de Deus. Firmeza significa permanecer fiel ao chamado de Deus. Mesmo quando você enfrenta as maiores perdas da sua vida e quando você enfrenta incertezas. E por fim, eu quero falar sobre Paulo e Silas. Uma outra situação agora. Paulo e Silas enfrentaram uma grande tempestade quando foram injustamente presos. Eles foram espancados, eles foram acorrentados. Por quê? Porque estavam pregando o evangelho. E expulsaram um espírito de adivinhação de uma jovem. E apesar da dor física e da humilhação pública, eles permaneceram firmes em sua fé, em sua missão. Queridos, nós vimos outros exemplos que eu citei aqui. Mas eu fico olhando Paulo e Silas. Eles estavam falando de Jesus. Quantas pessoas que não aguentam nem um pouquinho e já querem abrir mão do chamado, não querem mais cuidar de ninguém, não querem mais se envolver na igreja, porque foram injustiçados, porque alguém falou deles, porque alguém contou uma mentira, e aí entra no seu mundinho de tristeza e solidão, e não quer fazer mais nada. Paulo e Silas, por causa do evangelho, foram humilhados publicamente. Se você não sabe, Paulo era colérico, e com colérico a humilhação, se os outros temperamentos já sofrem com isso, imagine. Eles estavam ali humilhados diante daquelas pessoas. Sabe qual foi o retorno deles? Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
e cantando hinos a Deus. Oh, meu Deus! Os outros presos ouviam. Em vez de ceder aos desesperos, eles se firmaram na presença de Deus. Mesmo em meio à escuridão, firmeza em meio às tempestades, fala sobre confiar que Deus é soberano, mesmo quando tudo ao redor parece que é perdido. Como está a sua firmeza em meio às tempestades? Uma outra coisa que eu quero citar sobre essas pessoas e que te faz permanecer firme e frutífero é a gratidão. A gratidão fala de lembrar das coisas que Deus fez na sua vida. Salmo 126:3 diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Uma das coisas que nos faz manter firmes e frutíferos é, antes de avançar, é você olhar para trás e reconhecer tudo que Deus fez na sua vida. É fácil esquecer o que Deus fez quando você foca no que não aconteceu. Eu fiz uma dinâmica durante muito tempo, pegar uma folha, papel branco, 100%. E aí você pega uma caneta escura e você coloca um pinguinho no meio. Aí você pergunta para as pessoas assim: o que você está vendo aqui? Um ponto. Um ponto. Eu digo, interessante, a gente tem uma folha toda branca, você só enxerga um ponto. Porque na vida nós somos assim, queridos. Deus tem nos dado tantos favores, tantas bênçãos Deus tem nos dado, mas a gente só foca no que está ruim. A gente só foca no que está difícil. E as coisas boas? Como que você vai agradecer se você não consegue olhar para as coisas boas que Deus tem feito? Nós vivemos num mundo que nos ensina a querer mais, conquistar mais. E para isso você tem que se comparar com alguém. O que o outro fez e que você não fez. E começa a comparação e você começa a ficar insatisfeito. Você não consegue ver o que você conquista porque você tem um objetivo e você está tão focado que você não consegue dar conta do que já aconteceu. A gratidão desafia você a parar e a reconhecer o valor das pequenas e grandes vitórias. A gratidão, queridos, é uma arma espiritual. Experimenta agradecer. Quando a gente agradece, a fé é renovada. Quando a gente começa a agradecer, a perspectiva muda. Quando a gente começa a agradecer, Deus é glorificado. Você abre portas. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Diga comigo: a gratidão não é apenas um sentimento. Agora me ajuda a pregar, me ajuda aí. Diga: a gratidão é um ato de fé. Quando você reconhece que Deus já fez e que Ele vai continuar fazendo, você consegue descansar na fidelidade de Deus para o que está por vir. Vamos olhar rapidinho dentro dessas 4 pessoas que nós citamos. José, apesar de tudo, ele nunca perdeu o propósito de Deus. Ele sabia que Deus estava agindo em todas as coisas, até nos momentos mais difíceis. E aí, quando ele chega governador do Egito, que ele precisa nomear os filhos, ele reflete gratidão. Manassés, o que significa Manassés? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Obrigado, Senhor. O que é Efraim? Quer dizer, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Ele está deixando esquecer, ele está fazendo de conta que nada aconteceu?
Não, ele está reconhecendo que foi uma terra de sofrimento. Mas no primeiro ele diz: Deus me fez esquecer. No segundo ele fez: Deus me fez prosperar. José via a mão de Deus em cada detalhe, mesmo nas partes mais difíceis de sua história. Então a gratidão te ajuda a enxergar o propósito de Deus, mesmo nas decisões mais desafiadoras. Eu compartilhei aqui um dia que teve uma frase de um rabino que eu li uns dias atrás e me fez parar para pensar, e eu penso nisso até hoje. Eu vou traduzir para a nossa linguagem, para ficar mais fácil. É tipo assim: se eu entrego a minha vida a Jesus, e eu confio que Ele é Senhor da minha vida, que Ele está fazendo todas as coisas cooperarem para o meu bem, eu preciso entender que a dificuldade também é permissão dEle para me moldar e me fazer melhor. Se eu entendo que Deus ele está permitindo que as coisas aconteçam na minha vida para que eu cresça, para que eu me desenvolva, amadureça, por que eu vou reclamar? Eu tenho que agradecer pela dificuldade. O problema é que a maioria de nós não chegou nesse nível. Agradecer pela adversidade, porque é a forma que Deus está nos encontrando para nos moldar e nos fazer alcançar aquilo que Ele quer que a gente seja. José enxergou isso. Neemias reconheceu que Deus era a fonte da sua força e do seu sucesso, e ele demonstra gratidão por sua fidelidade. Quando lá em Neemias 2, 4-8, ele orou antes de falar com o rei. E quando ele recebe permissão e recursos para reconstruir os muros, ele diz: porque a bondosa mão de meu Deus estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. Neemias frequentemente parava para orar e para agradecer. Ou seja, o coração estava alinhado com Deus. Neemias nos ensina a ter um espírito de gratidão. Nos faz reconhecer que tudo que a gente conquista vem das mãos de Deus. Em casa nós temos o hábito de toda semana parar e ter o nosso momento em família, que a gente chama do nosso Shabat, que é o momento que a gente glorifica Deus em família. Tipo um culto doméstico, mas a gente faz com que seja assim, bem descontraído. Tem comida, então ajuda muito. A gente prepara uma mesa bacana, diferente, uma vez na semana, e nós sentamos à mesa, e ali cada um vai agradecer a Deus pelas coisas da semana. Queridos, se isso fosse filmado, seria engraçado, mas é tão bacana isso, porque a gente ensina os nossos filhos desde cedo a agradecer a Deus pelas mínimas coisas. Aí às vezes a gente escuta alguma coisa assim: eu quero agradecer a Deus porque essa semana eu tomei aquele sorvete que eu queria tomar. Eu quero agradecer a Deus porque essa semana o Davi agradece até quando não tem aula. Ele disse: eu quero agradecer porque essa semana eu não tive aula. E aí, no meio dessas conversas, Ezequias normalmente fala assim: mas e sobre isso, uma situação difícil, você não vai agradecer? Ele disse: eu não, foi ruim. Aí Ezequias diz assim para ele: mas você sabia que a Bíblia diz que a gente precisa agradecer até pelas coisas ruins? Queridos, nós precisamos agradecer a Deus, porque se eu entendo que Ele está no controle da minha vida, eu preciso reconhecer a mão dEle em todas as coisas que acontecem comigo. Nos fazem crescer e avançar. Ruth, ela demonstrou gratidão quando serviu. Ela não reclamou, ela teve que trabalhar duro para sustentar a si mesma. Quando ela chegou, Ruth, agora vamos lá, vai acompanhando o raciocínio aí comigo, já estou em Ruth. Ruth voltou com a sogra para a terra de Belém. Quem conhece a Bíblia, agora é o teste de quem lê a Bíblia e conhece a Bíblia, que não dá tempo para explicar a história toda para vocês, mas eu incentivo vocês a conhecerem e a estudar. A Ruth volta
com a Noemi. A Ruth vai, a Noemi está voltando para sua terra, para Belém. E quando chega lá, a Ruth vai trabalhar duro nos campos para sustentar a si e a sua sogra. Ruth 2, 2 e 3 fala que ela humildemente pede permissão para recolher espigas, agradecendo qualquer favor que ela pudesse receber. Sabe o que é interessante? Ela não estava dizendo, ela não estava se achando superior e nem achando um serviço humilhante. Porque ela ali, ela estava abaixo das empregadas de Boaz. Ela estava catando as espigas que os outros já deixavam. Mas ela tinha um coração grato. E a gratidão atraiu a atenção de Boaz. E sabe qual foi a bênção? Ruth 2,12. Boaz diz: que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgios. A gratidão abre portas de favor, a gratidão abre portas de bênção. E o que aconteceu? Ela entrou para a genealogia de Jesus, queridos. Olha que coisa linda. E Paulo e Silas? Vamos lá para a história de Paulo e Silas. Espancados, lançados na prisão. E através do louvor, eles estão expressando gratidão. Você acha que alguém que está amargurado consegue cantar? Você, quando está muito triste, com raiva, angustiado, você consegue ficar cantando? Você ora, você chora, mas é difícil, querido. A atitude de louvar no meio do sofrimento é um ato de gratidão. Você está reconhecendo as obras de Deus. Você está confiando que Ele agiu e Ele vai agir novamente. Interessante que esse louvor não fortaleceu só a fé de Paulo e Silas, impactou os outros presos que estavam ali. A Bíblia diz que ouviam atentamente. A tua gratidão vai impactar as pessoas que estão perto de você. A tua gratidão. Tem gente que está perto de você ouvindo atentamente o que está saindo da sua boca. A gratidão, mesmo nos dias mais difíceis, é um testemunho que você confia na bondade e na fidelidade de Deus. Nós entendemos que precisamos estar firmes. Quando eu estou firme, eu vou frutificar. Salmo 1:3 diz: Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no tempo certo. Entenda, frutificação é o propósito final de uma vida que está conectada a Cristo. Você não foi chamado para ficar parado. Você foi chamado para crescer, para avançar. Assim como uma árvore bem cuidada, a nossa vida espiritual precisa produzir frutos que glorificam a Deus. Você já viu algo que está vivo, parado? Algo que tem vida, ele se movimenta, ele manifesta a vida que está dentro dele. Então, assim como a árvore, ela é bem cuidada, você precisa produzir frutos, porque se você tem a vida dentro de Deus dentro de você, você vai produzir frutos. Só que frutificar exige paciência. Às vezes a gente quer ver os frutos rapidamente, mas Deus trabalha em processos. O fruto só aparece no tempo certo.
Isso significa que enquanto os frutos não aparecem, você precisa permanecer plantado, você precisa permanecer regado pela palavra de Deus, você precisa permanecer nutrido pelo Espírito Santo. Diga comigo: produzir frutos não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Frutos fala sobre caráter transformado, fala sobre boas obras, fala sobre uma vida que é impactada pelo Evangelho. Gálatas 5, 22, 23 fala que o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é evidência de uma vida frutífera. Entenda, é fruto de quem? Ele não é produzido por uma ação humana, mas é a ação do Espírito na sua vida. Se o Espírito está agindo na sua vida, você vai ser manso. Se o Espírito está agindo na sua vida, você vai ter domínio próprio, você vai ter amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Você vai reproduzir. Agora, se o Espírito Santo não está agindo em você, está explicado porque você se comporta como você se comporta. José, vamos lá de novo. José, ele produziu frutos nos lugares mais improváveis. Na casa de Potifar, ele prosperou. Na prisão, foi colocado como administrador. No Egito, foi governador e salvou a nação da fome. Onde ele passava, ele frutificava. Ah, mas ele estava na prisão, estava injustiçado. Frutificava. Está magoado porque foi acusado injustamente. Não, ele frutificava. Porque o Espírito de Deus agia na vida de José. Ele era uma bênção por onde passava. Ele foi usado por Deus para organizar o Egito durante os anos da fome. Entenda. Se ele não passasse os processos que ele passou, ele não ia saber organizar o Egito, gente. Ele precisou passar pela casa de Potifar. Ele precisou passar pela prisão para entender a dor do povo. Entenda, José era filho de papai rico. Os filhos trabalhavam e ele ficava lá pertinho de papai. Ele não sabia o que era lidar com a dor do povo. Deus jogou ele, botou ele em situações para que ele conhecesse como funcionavam as coisas. Porque no dia que ele chegou lá para ser governador, ele já sabia como é que funcionava. Ele foi uma bênção. Deus está te chamando para frutificar onde você for. Seja na abundância, seja na escassez. Queridos, o pastor Fábio ainda falou ontem. Você acha que uma mangueira, ela escolhe não dar manga? Se ela é bem alimentada, ela vai produzir, porque na essência dela. Você pode estar num lugar que você diz: ah, ninguém me ama, ninguém me quer, sou perseguido, sou isso, sou aquilo. Mas se o Espírito Santo está dentro de você, você vai frutificar. Vão ter que aguentar você. Aleluia. Neemias, ele não só iniciou a reconstrução, ele terminou uma obra em tempo recorde. Ele inspirou o povo a trabalhar unido. Ele frutificou tanto na liderança quanto na edificação mesmo dos muros. Os muros foram reconstruídos em 52 dias. Foi uma obra extraordinária. Isso trouxe segurança, isso renovou a fé do povo. Mais do que isso, ele trabalhou pela restauração espiritual. Ele liderou momentos de arrependimento, momentos de renovação, de aliança com Deus. Sabe o que isso significa? Que produzir frutos fala sobre impactar as vidas que estão perto de você, seja materialmente, espiritualmente, emocionalmente. Neemias frutificou em todas as áreas. E Ruth?
Ruth poderia estar paralisada pela dor, por tantas coisas que aconteceu na sua vida, mas ela frutificou por meio do seu trabalho e da sua bondade. Isso trouxe muito resultado para a vida dela. A Bíblia diz que ela trabalhava do amanhecer ao anoitecer para recolher alimento suficiente para si e para Noemi, garantindo sustento ali nos tempos difíceis. Frutificar significa fazer a sua parte com excelência. Eu estou num trabalho que eu não gosto, mas excelência está no seu DNA, porque o Espírito Santo está morando dentro de você. Vou fazer de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Você pode não estar num ambiente favorável, mas se o Espírito Santo está agindo dentro de você, você vai fazer, você vai ser excelente, porque você não sabe fazer de outro jeito. E Deus vai trazer os resultados. Os resultados vão vir. Quais foram os frutos que Paulo e Silas geraram? Vamos para a história de Paulo e Silas, transiciona a mente. Geraram frutos espirituais. A Bíblia diz que teve terremoto. O terremoto abriu as portas da prisão, quebrou as correntes e eles não fugiram. Será que você e eu teríamos a mesma coragem de ficar? Porque uma coisa é você ser obrigado a ser preso, outra coisa é você escolher ficar ali, mesmo tendo a opção de correr e fugir. Quantas vezes as cadeias estão sendo quebradas da nossa vida, e ao invés da gente ficar e curar quem está, a gente quer ir embora. Eu estou traumatizada, eu estou correndo, eu não quero ficar aqui. Aqui é o lugar da minha dor, eu vou embora. Mas se Deus está curando você, é para você ficar no lugar que você está, e impactar quem está perto de você com a cura que te alcançou. Aleluia! Aleluia! Ele não foi embora, queridos. Ele ficou. E Atos 16, 30 e 31, um carcereiro perguntou: oh meu Deus, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Frutificação é quando você permanece fiel e a sua ação leva outras pessoas a conhecerem o amor e o poder de Deus. Ok? Entendemos que precisamos estar firmes, precisamos frutificar e precisamos perseverar. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Diga aí umas duas pessoas: você vai colher se não desanimar. Vai aí, diz aí mais umas duas pessoas enquanto eu bebo água. Alguém estava aqui ontem e ouviu o pastor falar sobre isso? Você vai colher, se tem uma condição, se não desanimar. Queridos, a caminhada cristã é longa, e às vezes o cansaço bate e vem a vontade de desistir. Mas perseverar é continuar plantando, mesmo que os frutos ainda não estejam aparecendo. Desistir é mais fácil. Repita isso comigo: desistir é mais fácil. É mais fácil desistir. Principalmente quando a gente está enfrentando rejeição, desânimo, lutas. Mas a palavra nos garante que tem uma colheita reservada para quem não desiste. Existe um chamado para permanecermos, a perseverarmos. Deus é fiel para cumprir as promessas, queridos, mas cabe a nós permanecer. Deus pode cumprir, sim ou não? Sim, mas é você, muitas vezes, que
não consegue permanecer, e hoje nós somos chamados a permanecer. Cada oração que você faz, cada atitude de obediência, cada semente que você planta vai ter um impacto eterno. Romanos 5, 3 a 5 diz: a perseverança produz caráter, e o caráter, esperança. Sabe o que isso está dizendo para nós? Que a perseverança não vai levar somente você a uma colheita, mas vai transformar quem você é. Se você não persevera, você não tem como ser transformado, porque a Bíblia diz em Romanos 5,3 que a perseverança produz caráter. Se você persevera, você é transformado. Deus usa o processo para lhe moldar. Você está resistindo ali no processo, e Deus está transformando você a sua imagem, a sua semelhança. Você está parecendo mais com Jesus. José, vamos lá para os nossos 4 exemplos. José esperou anos para ver o sonho de Deus, o sonho que Deus deu a ele se cumprir. Enquanto ele esperava, ele enfrentou traição, injustiça, abandono. Ele estava na prisão, tinha ajudado o copeiro, a esperança nasceu. Gente, olha, pense num cabo de Deus. Acho que chegou o copeiro, pronto, a minha chance de sair daqui. Deus usa, revela o sonho e tudo mais, o copeiro vai-se embora, esquece de José. Esse filho da mãe. Mas aí você lembra, opa, Deus está trabalhando na minha vida, um propósito tem que ser, porque no dia que Deus quiser lembrar, Ele vai lembrar. Mas José não desistiu. Ele poderia ter parado dizendo, pronto, não vou interpretar mais sonho de ninguém, que esse negócio não vai me levar para lugar nenhum. Ele parou? Não. Ele sabia que Deus tinha um plano. E a perseverança foi recompensada na hora certa. Porque a próxima interpretação é nada mais, nada menos do que a interpretação de Faraó. A perseverança capacita você a confiar, mesmo quando você não vê resultado. Deus está trabalhando a seu favor. Bota a musiquinha de novo aqui, Gustavo, que parou. Sua perseverança foi recompensada. No momento certo ele foi chamado. Nós vemos agora Neemias. Vamos para Neemias. Neemias estava enfrentando oposição. Neemias estava enfrentando dificuldade. O próprio povo dele estava contra ele. Gente, a reconstrução dos muros era uma coisa que ia favorecer o povo todinho. Mas sempre tem aquele do contra. Sim ou não? Sempre tem aquele que é contra o que você pode fazer. Pastor, a gente vai tentar fazer coisa para o avanço do reino. Sempre tem alguém que eu não concordo. Neemias perseverou. Ele foi ameaçado com a própria vida. Ele foi ameaçado de morte, de violência, mas ele perseverou. O próprio povo começou a ouvir as conversas do inimigo e desanimar e deixar ele sozinho. Mas o próprio texto em Neemias 4, 10 a 14 mostra que o povo começou a desanimar, dizendo que não ia conseguir terminar a obra, porque eles estavam cansados, eles estavam com medo dos inimigos. Neemias faz o quê? Ele poderia dizer, eu quero nada contar com você. Eu podia estar no palácio, no bem bom, servindo ao rei, descansado. Eu saí de lá, vim para cá para lidar com o povo que não quer ser ajudado. Eu vou nada. Ele poderia ou não poderia? A maioria de nós faria isso. Mas muito pelo contrário. Ele começou a motivar o povo. Ele organizou equipe de trabalho, pessoas para ficar vigiando. Liderou com coragem. Foi acusado de querer se tornar rei, mas ele não se deixou abalar e ele perseverou até o fim.
Neemias mostra para nós que perseverar é continuar avançando, mesmo quando você é injustamente criticado. Queridos, você consegue entender que humanamente isso não é possível? Que é só pela ação do Espírito Santo. Por isso que você precisa estar fundamentado, como eu conheci essa palavra, fundamentado em Deus. Vamos lá para Ruth. Ruth teve muitos motivos para desistir. Ela era estrangeira, numa terra nova, uma viúva, não tinha perspectiva de nada. Mas ela perseverou na decisão de cuidar de Noemi e honrar o Deus de Israel. Sabe aquele marido difícil? Aquela esposa difícil? Mas você decide permanecer fiel e crendo que Deus vai mudar a história. Crendo que Deus vai salvar a sua família. Porque hoje tudo é divórcio. Ninguém pode passar por nada, já acabou com a família. O problema de Ruth não era Noemi. Noemi, ela decidiu ajudar Noemi. Mas entenda, ela poderia dizer, que vida difícil, eu vou lá, eu não tenho lá responsabilidade com essa velha, a sogra acabou, o filho dela já morreu, não tenho mais nada, nenhuma responsabilidade. Eu vou cuidar da minha vida. Mas ela perseverou em cuidar dela e de Noemi. Ela perseverou. Ela é chamada de mulher virtuosa por Boaz. E que além de prometer redimir, ele enfrentou os obstáculos. Gente, ela continuou agindo com sabedoria, com humildade. E Deus estava trabalhando nos bastidores para mudar a história dela. Você pode olhar e você não vê vantagem no que Deus pediu para fazer. Escute. Eu lembro de uma vez um pastor que nós estávamos assim, numa situação meio tensa, ministerial. E teve um pastor que nos aconselhou e disse assim: se alguém entregar uma cadeira para você cuidar, cuide só daquela cadeira. Não importa se ninguém mais está cuidando, cuide você daquela cadeira. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente começa a se empenhar em fazer qualquer coisa, mas aí a gente vê o que o outro não está fazendo, ou que a gente não está sendo valorizado aos seus olhos. Você não está sendo visto. É um trabalho humilhante. E você disse, eu vou nada. Mas Deus colocou você ali. Queridos, preste atenção. Pode não fazer sentido o que você está fazendo, porque Deus mandou você fazer. Mas enquanto você persevera, Deus está trabalhando nos bastidores da história. Você pode não ver, mas tem um Boaz olhando para você. Tem alguém observando o que você está fazendo. E quando você menos esperar, Deus vai dar uma mudança radical nessa história. E você vai poder dormir de um jeito e amanhecer de outro. Mas você precisa perseverar. Ruth perseverou. Ela foi sustentada pela fé que Deus estava no controle. Paulo e Silas perseveraram em todo o processo. Não murmuraram, não questionaram a Deus. Uma coisa muito comum é as pessoas pegarem e perguntarem: eu queria entender por quê. Sim ou não? Eu só queria entender o porquê. E que tal você parar de querer entender o porquê? E confiar que Deus está escrevendo a sua história. Paulo e Silas, eles simplesmente confiaram na ação de Deus. Eles poderiam dizer, a gente está aqui pregando o evangelho, por quê? Eu só queria entender por que a gente foi preso. Só queria entender por que estou apanhando. Talvez você pode dizer assim, eu queria entender por que eu fiquei doente agora. Eu queria entender por que as coisas estão dando tudo errado para mim. Eu só queria entender por quê. Para de entender, querer entender o porquê e confia no que Deus está fazendo. Persevera na chamada dele para a sua vida. Aleluia!
A perseverança deles não só sustentou, mas mostrou a glória de Deus. Você quer ver o cumprimento das promessas de Deus? Quer que as pessoas sejam impactadas? Perseverem. Pare de ficar se lamentando e perguntando por quê. E para finalizar, o crescimento contínuo. Quem está edificado em Cristo, frutifica em toda boa obra. Colossenses 1:10 e Filipenses 1:6. Deus nunca vai chamar você para parar. Crescimento é um chamado contínuo. Hoje você é melhor do que ontem. Amanhã você é melhor do que hoje. É um chamado de glória em glória. Se você está parado, escute só. Eu gostaria que parasse a movimentação agora. Quem está aí fora, evite conversação e movimento agora, em nome de Jesus. Se você tem sido estagnado na sua vida com Deus, comece a questionar o seu fundamento. Se você não tem trocado de fundamento, porque quem está fundamentado em Deus não para de crescer nunca. Não para de avançar nunca. Deus não quer ninguém parado. O dia que Elias quis parar, Deus, muito bem, está na hora de você, eu vou buscar você, vou botar outro para funcionar. Porque a vida de Deus em nós, ela flui todo momento, não dá para parar. Eu não estou falando sobre obras somente, não é isso. Não é sobre você fazer muitas coisas, é no seu nível de intimidade com Deus, no seu nível de relacionamento com Deus. Você precisa desejar crescer, porque Deus não tem fim, Deus não tem um limite. A vida dele é abundante, é eterna. Você precisa crescer todos os dias, desejar avançar todos os dias. A nossa maturidade espiritual e o nosso impacto no mundo, eles aumentam à medida que a gente permanece em Deus. Agora, crescer exige comprometimento. Assim como uma construção fala sobre ter esforço, paciência, tempo, da mesma forma, nossa edificação em Cristo fala sobre investimento, sobre oração, sobre estudar a palavra, sobre comunhão com outros crentes. Não tem como você crescer cortado, fora. Eu costumo dizer, as pessoas, elas se magoam com a igreja e saem da igreja, está errado. A vida está no corpo. Quando você machuca uma mão, você não tira a mão e joga fora. Você deixa ela conectada no corpo, porque é através do sangue que está correndo dentro do seu corpo que está carregando a cura. Ei, se você foi ferido dentro da igreja, permanece, porque ali você vai ser curado. No corpo existe vida, está ligado à videira. Deus, ele começou uma boa obra e ele é fiel para terminar. Mas ele precisa da sua cooperação. Ele precisa da gente. Deus, ele é soberano, ele vai fazer. Mas a obra dele nessa terra precisa que eu e você possamos nos tornar disponíveis. Quem está entendendo aí diz amém. Vamos lá finalizar com as nossas histórias. José, ele não permaneceu o mesmo jovem imaturo de quando saiu da casa dos pais, que contava os sonhos lá com arrogância. Ele cresceu em caráter, sabedoria, espiritualidade, até o momento que ele assumiu a posição que assumiu. Quando ele, olha a diferença, quando ele revela a identidade dele para os irmãos, lá no finalzinho, Gênesis 45, de 4 a 8, ele mostra maturidade e não vingança.
Ele quer reconciliar. O que ele disse para os irmãos? Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou avante de vocês. Queridos, sabe aquela pessoa que foi usada para magoar você, para ofender você? Ela está no propósito de Deus, cooperando para que você amadureça. Se você olha para a situação com ferida, com raiva no coração, aí dentro precisa ser trabalhado. Porque se o Espírito Santo está fluindo dentro de você, você vai olhar para a situação e para as pessoas e vai reconhecer que foi Deus que permitiu aquela situação para que você se tornasse melhor. José permitiu que Deus moldasse seu caráter. E o ano difícil, ele teve muito tempo para pensar naquela situação. Você não vai amadurecer de uma vez, mas no processo de ser edificado em Deus, você vai amadurecendo. É no meio dos desafios que você vai amadurecendo. Entenda. Vamos pensar, gente. José, ele foi vendido pelos irmãos. A intenção inicial era matar, não era nem vender. Ele poderia declarar ódio mortal pelo resto da sua vida. E a maioria das pessoas diria, ele tem razão. Mas ao ponto dele olhar e dizer assim, não fiquem tristes por isso, foi Deus que me enviou na frente. Ou seja, Deus usou vocês para quererem me matar. É quase isso que ele está dizendo. Foi Deus que a situação, vocês não estão entendendo nada. A intenção foi ruim, mas Deus usou da situação ruim para me fazer chegar aqui. Então, Deus está no controle, não fique magoado não. A gente vê a história que quando eles voltam para buscar o pai, eles mesmo que é uma informação tão forte, que eles não conseguem lidar com a informação. Eles começam a brigar entre eles. Por quê? Porque agora vão ter que lidar com a mentira que contaram para o pai lá atrás. Deixa Deus trabalhar, queridos. Permita Deus moldar você. Qual é a área da sua vida que precisa ser moldada por Deus? A impulsividade? Ou você guarda muito ressentimento? Qual é a área que Deus precisa moldar você? E você não está deixando Ele fazer o trabalho. Neemias, quando concluiu o muro, ele começou a liderar um movimento de ensino da palavra de Deus e arrependimento. Chama Esdras para ler a lei diante do povo. Quando o povo ouve, quando ouve a lei, começa a chorar. Por quê? Porque começaram a ver os próprios pecados. Estão crescendo. O que Neemias diz? Olha a mentalidade. Neemias poderia dizer: agora vocês estão entendendo que vocês estão em pecado. Ninguém queria ajudar a reconstruir. Muito bem. Se quebrante mesmo diante de Deus. Deixa Deus lhe humilhar aí. Foi isso que Neemias disse? Não foi. Neemias 8:10. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor. Pode aplaudir Jesus. Ok, vocês estão vendo a lei, estão vendo seus pecados, fiquem felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele pode te levantar desse estado, e glória a Deus, porque vocês reconheceram, porque a gente pode começar um avivamento. Não ficou com aquele estado de lamentação. Isso marcou um início espiritual para o povo. Sabe o que fala? Neemias foi para lá para começar um avivamento? Não, ele foi lá para restaurar os muros. Mas crescimento fala sobre isso. Ele poderia dizer: muito bem, terminei a minha parte aqui,
vou embora, estou voltando para casa, não tenho mais nada a ver com isso, os muros estão reconstruídos. Não, ele não fez apenas o que ele chegou ali para fazer, mas havia algo de Deus pulsando dentro dele, e ele precisava liberar. Ele começou a fortalecer a caminhada do povo com Deus. Quantas vezes a gente só quer fazer o que é pedido de nós? Mas hoje Deus está dizendo: existe vida pulsando dentro de você, bora crescer. A gente vê em Ruth uma jornada de crescimento. Uma pessoa que antes nem conhecia Deus direito, e passou a conhecer Deus de uma forma tão poderosa, que gerou um impacto não somente nela, mas para a nação de Israel. Através dela veio Jesus na genealogia. As mulheres de Belém celebram o impacto de Ruth na vida de Noemi. Olha que lindo quando você se deixa crescer e amadurecer e ser usada por Deus para a vida das pessoas. Ruth 4, 14 e 15. As mulheres dizem: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que ele seja famoso em Israel. Ele renovará a sua vida, sustentará na velhice, pois é filho da sua nora. Falando para Noemi, que a ama. Olha só, sua nora que a ama, e que é melhor do que 7 filhos para você. Olha que coisa linda. Ela se deixou ser usada por Deus de forma tão poderosa, que as mulheres de Belém reconheceram que ela valia muito, muito, muito mais do que qualquer um podia dizer naquela época. Um filho, gente, quem não tinha filhos, era uma história triste. E eles, é melhor do que 7 filhos. É bênção, é bênção, é bênção. Quando você decide que o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você, no seu crescimento, você é bênção na vida das pessoas que estão perto de você. Deixa Deus transformar a sua história num testemunho poderoso. Deixa Deus transformar a sua história num testemunho que glorifica o nome dele e edifica outras pessoas. E Paulo e Silas, nós vemos que saíram da prisão, foram fortalecidos, e a obra em Filipos começou ali, foi um marco, começou uma igreja ali. Atos 16, 40, após serem libertados, eles foram à casa de Lídia, onde encontraram os irmãos e os encorajaram antes de partir. Isso mostra que após mesmo a grande provação, eles estavam firmes na missão de edificar o corpo de Cristo. Permita que os desafios que você enfrenta hoje fortaleça sua fé e te prepare para ser ainda mais frutífero. Deus te chamou para ser firme e frutífero, amém? Firmeza fala sobre permanecer de pé em meio aos desafios, confiando na rocha que é Cristo. Frutificação, vou falar os tópicos que eu falei, é o resultado de uma vida conectada à videira verdadeira. Gratidão te dá força para avançar, enquanto perseverança te sustenta até a colheita. E o crescimento te prepara para cumprir o que Deus planeja para a sua vida.